Olá pessoal, hoje vamos falar sobre os padrões estruturais na engenharia de software. Esses padrões lidam com a composição de classes e objetos para formar estruturas maiores. A gente começa aqui com o adapter, que ele permite que interfaces compatíveis trabalhem juntas, convertendo a interface de uma classe em outra classe esperada pelos seus clientes. Como, por exemplo, a gente tem a analogia das tomadas dos adaptadores de tomada. A gente tem um exemplo na esquerda de um fornecedor de dados que ele vai passar para aplicações modelo XML. E a gente vai ter um adaptador desses XMLs para JSON para passar para a nossa biblioteca de análises. E é basicamente como funciona um adaptador de tomadas mesmo. De você pegar o padrão de tomada de um país específico do Brasil, por exemplo, que são 3 pinos, né? E você tem um adaptador para, por exemplo, duas entradas chatas, assim, retinhas, que é o padrão americano, por exemplo. Então a gente tem essa sátira que representa justamente você viajar pela primeira vez, você tem só uma tomada, e nas outras vezes você tem um adaptador para cada tomada, porque você já percebeu que vários países têm padrões de tomada diferentes. E isso você consegue, com esse adaptador, você consegue conectar o seu dispositivo em qualquer tomada. A gente tem também o padrão Bridge, que ele permite que você divida uma classe grande em um conjunto de classes intimamente ligadas em duas hierarquias separadas que podem ser desenvolvidas independentemente umas das outras. Como, por exemplo, a gente tem na representação de uma forma que vai ter os objetos e as suas cores. E antes você tinha que criar uma subclasse para cada um, por exemplo, o círculo vermelho, o quadrado vermelho, o círculo azul, o quadrado azul. E o padrão Bridge implementado vai ser essa representação da direita, que vai ser uma forma, que pode ser um círculo ou um quadrado, ela vai conter uma cor. Então aí você já passa toda uma vez na criação do objeto e isso já vai estruturar toda a criação para você não precisar criar um bocado de subclasses para fazer essa referência. A gente também tem um padrão Composite, que ele basicamente vai subdividir o problema em árvores para que você trabalhe com essas estruturas como se elas fossem objetos individuais. Como, por exemplo, a gente tem um pedido que ela vai ter um recibo, pode ter um martelo, pode ter um bocado de coisa e vai ser dividido em árvores para você, como você vai embalar isso. Por exemplo, você bota essa estrutura de árvore, ou então essa representação da direita com estrutura militar, por exemplo. O comandante general, né, vai ter os seus subordinados, e esses subordinados vão ser capitães, vão ser majores e coisas assim, vão capitanear os soldados, os sargentos, enfim. São basicamente você pega algo complexo e algo tipo uma superclasse e monta seus filhos de acordo para você ter esse controle. Aqui a gente tem o Decorator, que ele basicamente vai permitir que você adicione novos comportamentos a objetos colocando eles dentro de um envoltório de objetos. Como, por exemplo, a gente tem esse caso da esquerda em que você tem uma classe de notificação e você pode querer receber diversos tipos de notificação. Pode ser só pelo celular, só pelo Facebook, só pelo Slack. Ou então você também pode querer receber pelo celular e pelo Facebook, pelo celular e pelo Slack, pelo celular, pelo Facebook e pelo Slack, ou então só pelo Facebook e pelo Slack. Você pode querer diversas ações. Por exemplo, se sua casa estiver pegando fogo, você vai querer ser notificado em todos os lugares. Mas se for uma mensagem da sua avó, você vai provavelmente querer receber só no Facebook, por exemplo. Uma mensagem do trabalho você vai querer receber só no Slack, entendeu? E aí você monta essa estrutura que a gente tem na direita, que é basicamente você vai ter um decorator base para as notificações. E aí nesse decorator você vai passar o decorator, por exemplo, se você tem uma notificação específica, você passa nela, por exemplo, o SMS decorator, o Facebook Decorator e o Slack Decorator, se você quiser receber as três. Se você quiser receber só duas, você só passa duas. Se você quiser receber só de um lugar, você passa só esse Decorator específico. E fica mais fácil do que criando diversas subclasses ou um bocado de if else no código, deixando um, uma coisa eninhada bem grande e difícil de entender. Aqui a gente tem o padrão Facade, que é basicamente um padrão de fachada, como por exemplo, ele vai fornecer uma estrutura simplificada para uma biblioteca, um framework ou qualquer outro conjunto complexo de classes. Tipo, a gente tem aí a representação de um telemarketing. Você, como cliente, liga para um telemarketing, um serviço de atendimento, em que as pessoas vão te ajudar, como estão a logística de armazenamento, fornecedores, empacotamento, taxas, entrega, enfim. E isso é, é um padrão porque o usuário não precisa necessariamente saber o que ele está fazendo, passo a passo, a complexidade do código ou coisa assim. Ele só precisa ter uma interface fácil para ele, né? Uma interface, digo, no sentido visual, ou então de falar com alguém específico que vai realizar a atividade para ele. E nisso a gente pode ver essa representação na direita, onde tem um cliente que ele vai acessar essa fachada, que ele vai acessar todos os outros subsistemas do projeto.
Então você basicamente fornece uma estrutura simples para o cliente que ele vai só, olha, entre, eu quero fazer isso ou então isso. Então fica bem mais fácil para o cliente entender o que é que ele precisa fazer. Aqui a gente tem o Flyweight, que é basicamente você colocar objetos disponíveis na RAM para preservar essa memória. Por exemplo, você divide as classes. Em uma classe você vai guardar na RAM, outra classe você vai fazer esse processamento. Como, por exemplo, a gente tem um exemplo de partículas em jogos. Tipo, a gente tem um exemplo na esquerda, que vai ter o jogo e sua partícula. E se você for renderizar toda vez a mesma partícula diversas vezes, ela vai estar ocupando ali 21 gigas, porque a cor da partícula ocupa 1 kbyte e o sprite ocupa 20 kbytes. Então, isso são elementos pesados para serem renderizados sempre. E aí, o que é que a grande maioria das empresas desenvolvedoras de jogos faz? Ela coloca essa partícula base, né, que seriam coisas que não mudam, tipo a cor e o sprite da partícula, numa classe à parte. E aí, essa classe só é renderizada uma vez, enquanto o movimento da partícula, que seria a velocidade, seria o vetor, as coordenadas para qual ela está se movendo, vão ser renderizadas independente de quantas vezes precisar, porque aí ele renderiza um bocado de vezes elementos bem leves e simples, enquanto os elementos pesados ficam lá salvos na memória para o usuário só meio que pegar e utilizar. E por último, a gente tem o proxy, que ele permite que você faça um substituto ou um espaço reservado para que um usuário acesse um objeto, você tendo o controle do que ele pode acessar. Como, por exemplo, a gente tem o cartão de crédito, que ele é um proxy para a conta bancária. Então, você vai acessar sua conta através daquele cartão, você faz a operação através daquilo, o usuário não vai no código-fonte, né, subtrai o dinheiro e faz aquilo. O cartão de crédito funciona tipo como proxy nesse sentido. Eles também funcionam muito para, por exemplo, sites e bancos de dados, onde você quer que o usuário tenha, por exemplo, gerenciamento de cache, você manda ele acessar um proxy para antes de passar pelo site, para você, por exemplo, filtrar coisas de segurança. Então, tem várias utilidades nesse sentido. E a estrutura dele é basicamente essa que está aí. O cliente vai acessar a interface do serviço, ele vai passar pelo proxy, e esse proxy vai checar se o usuário pode acessar aquele serviço, como ele vai acessar aquele serviço. Basicamente, vai servir tipo um filtro de acesso mesmo. E é basicamente isso. No próximo vídeo a gente vai entender um pouco mais sobre como funciona o padrão estrutural. Até lá.